Oi, gente, bom dia. Minha vez de estar aqui com vocês. Tô nervosa. Minha primeira experiência como mediadora online, tô achando chique, já tô dando minha cara blogueira aqui. E eu vou chamar uma pessoa que participou muito da minha trajetória acadêmica, porque a gente fez nosso TCC junto, a gente construiu nossa caminhada aí na faculdade bem próximo um do outro. Estevão vai falar um pouquinho para a gente sobre o empreendedorismo. Vai contar para a gente sobre como que ele caiu nesse universo do empreendedorismo, como que foi abrir a agência, quais os desafios que ele enfrentou. E eu estou muito feliz de falar com ele aqui hoje. Muito obrigada, Estevão, por aceitar nosso convite. É muito especial ter você aqui com a gente. Obrigado, Marissa. Muito obrigado. É muito legal a gente poder ter essa conversa e falar um pouquinho para o pessoal que está aí agora, né? Como que foi um pouco o nosso tempo, que a gente já pode falar que a gente é raiz quase, né? A gente já é mais antiguinho aí. E toda essa trajetória pós-faculdade, porque a gente tem realmente a ideia do Econ desse ano, que é falar os vários caminhos que a comunicação tem, é infinito. Hoje, por exemplo, a gente tem uma infinidade muito grande. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E essa palestra do Rony, que ele acabou de falar, toda a parte de pesquisa, eu já vou para um outro lado que não tem nada a ver, porque eu sou zero pesquisa, para mostrar a diversidade que o nosso curso pode ter. Eu acho que é legal a gente estar construindo esse evento aqui para mostrar justamente isso, né? Para mostrar essas múltiplas formas que a gente pode encarar a comunicação, né? Para onde que a gente pode ir diante disso. Exatamente. Estevão, então, para começar, conta pra gente, né? Como é que foi que você chegou até o curso de publicidade e propaganda, né? Como é que você escolheu fazer publicidade? Não, é uma história até engraçada, porque, assim, eu saí do ensino médio, e aí uma paixão muito grande que eu tinha, eu ainda tenho, mais ou menos, pela administração. E aí eu saí do ensino médio e falei assim, eu vou querer fazer o curso de administração. Tentei no primeiro semestre, aí eu não consegui, como ProUni, não deu certo. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Então eu vou tentar outras coisas. Fui fazer técnico em administração no Senac e processos administrativos no Senai, tudo ao mesmo tempo. Logo ali de 2010, isso. Então, ou seja, há 10 anos atrás. No segundo semestre de 2010, eu consegui entrar na faculdade. Aí eu estava fazendo ao mesmo tempo faculdade, lá a administração, aí na PUC, técnico em administração e processos administrativos. Chegou um momento, no finalzinho do semestre, do primeiro semestre, que eu falei assim, eu acho que eu já tô com over, né? Já tô um pouco saturado de administração. E acho que não é isso a minha área, não é isso para que eu nasci. Eu não nasci para isso. Eu acho que eu nasci para uma pegada mais criativa. Achava isso até então, né? Uma pegada mais criativa, alguma coisa nesse sentido. E aí eu falei assim, vou perguntar como que é o curso de publicidade, porque até então tinha acabado de começar, ele começou no segundo de 2010. E aí eu fui falar com a coordenadora antiga, que era a Cláudia, que foi a que trouxe o curso para Poços, né? E aí ela contou como que era o curso e tal, e eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para minha vida. Minha vida precisa ter publicidade e propaganda na veia mesmo, porque não era a administração, eu gostava, mas eu não tinha paixão pela publicidade. Como na conversa com ela me gerou essa paixão. E aí eu fui e pedi transferência, e no segundo 2011 eu entrei na publicidade. Então eu fiz 1 ano de administração e depois eu fui para publicidade. E na publicidade eu já caí direto no terceiro período, na segunda turma. Então foi também assim, eu já entrei com o trem andando ali, o trem já estava andando, e eu simplesmente tive que sentar e acompanhar ele, e do jeito que foi. E foi uma experiência muito legal, de troca de curso, porque é um outro ambiente, é uma outra vivência, as pessoas são diferentes, a forma como o nosso curso
É assim, o jeito que eu falar, assim, para outro curso vai ser ruim, mas pro nosso é que o nosso é muito amor mesmo. Por isso o PP do Amor. É muito amorzinho, parece que tem tipo um carinho muito grande quando a gente pensa em publicidade. Então foi sair, entrei como querendo muito administração e acabei caindo na publicidade. Ah, e aí acabou que você não fugiu disso, né? Você conseguiu juntar as duas coisas, né? Sim, no final das contas, sim. Mas aí conta pra gente um pouquinho, durante a trajetória no curso, né? Quais experiências que você teve enquanto profissional antes de despertar para esse lance de vou abrir a minha agência? Então, eu fui da Helvética, então assim, antes de ir para a Helvética, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Então eu trabalhei um período aí, 1 ano, eu acho, ainda estava na faculdade, trabalhando no escritório de contabilidade. Não fazia sentido algum aquilo. Não tinha nada com nada, mas, né? E aí eu fui para a Helvética, fiquei 1 semestre e meio na Helvética, e depois eu fui para o DEMAI. Na Helvética eu era redator, então eu gostava dessa área de redação, a parte de escrever. Então eu sempre tive uma leve facilidade em escrever. Então não é fácil também, mas eu tinha um pouquinho também. Mas eu também na Helvética eu vi que eu tinha uma parte muito de direção de arte e ao mesmo tempo de atendimento. Então eu conseguia linkar dentro da própria Helvética, eu consegui ver que eu tinha uma capacidade muito legal de ir para essas áreas que teoricamente elas são separadas, mas ao mesmo tempo elas são todas juntas, né? São um universo dentro de uma agência. E aí nisso eu fui para o DEMAI, logo ali em 2013, eu fui para o DEMAI e lá no DEMAI foi uma outra experiência, porque lá era assessoria de comunicação. E uma assessoria de comunicação, diferente de uma agência, ela tende a delegar mais funções e pegar algumas que são mais internas. Então, para o DEMAI, por exemplo, o DEMAI tinha na época quase 600 colaboradores, né, servidores. Então, a comunicação era mais interna, e isso a gente tinha a agência que fazia a comunicação externa. E mesmo assim, 600 pessoas, você comunicar com elas as ações que estão acontecendo dentro do universo da empresa, é algo que demanda muito. E aí foi a parte de direção de arte, porque aí não tinha quem fazia as coisas internamente, então corria para fazer. A parte de atendimento, então conversar com a agência, conversar com fornecedores, a questão de mídia, organizar a parte de distribuição de mídia. Depois a parte mesmo de organização de eventos, porque dentro de uma empresa grande, né, o DEMAI, a gente fez eventos. Então foi uma trajetória muito legal antes de eu sair e depois montar a minha agência. Então, o Camilo tá falando aqui pra gente, né, que você foi igual a ele, fez 1 ano de administração e depois se apaixonou também pela publicidade. Não tem como, né? Não tem como. Assim, a administração, eu falo assim, que no futuro eu vou terminar como hobby, vai ser o meu hobby, vou estar lá na faculdade fazendo administração. Mas publicidade era aquilo que move a gente gosta disso, então... Que faz o coração dar aquela aceleradinha, né? Exatamente. Estevam, e aí, beleza, depois de toda essa experiência que você teve no mercado de trabalho, passou pela Helvética, depois foi trabalhar numa assessoria de comunicação, acabou aprendendo um monte de outras coisas, né, desenvolvendo outras competências. Como é que foi, assim, aquele estalo de vou abrir a minha agência? Eu acho, Marissa, que foi um fator, assim, foi vários fatores, né? Primeiro, a necessidade, e segundo, porque logo que estava terminando o meu contrato, eu fiquei como estagiário no DEMAI, e aí eu fui contratado durante, acho que se não me engano, 9, 10 meses, então eu fiquei como contratado. E aí, nesse período, eu fiz uns processos seletivos, mas, de verdade, eu acho que eu não me dediquei ao que eu podia, ao meu potencial. Então, quando estava acabando o contrato, eu falei assim, putz, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida, né? Eu tenho os boletos para pagar, né? Tenho o Santander, propaganda aqui, ó, me cobrando. Tenho as minhas contas para pagar. Como que eu vou fazer? E aí, nisso, surgiu uma cliente para eu cuidar das redes sociais dela. Eu ainda estava terminando o DEMAI, então estava tranquilo. Surgiu uma cliente e nisso eu falei assim, vou cuidar.
E depois foi aparecendo outras pessoas, e de indicação mesmo. Então, no primeiro momento, foram todo mundo de indicação, e aí eu falei assim, boa, então se eu tenho aqui, eu vou montar o meu próprio negócio. Porque se apareceu por indicação, se eu correr atrás, vai dar certo. Então, foi uma coisa mais ou menos assim, foi surgindo e surgiu 3 primeiros, que era basicamente o que eu precisava para me manter. Então, porque eu trabalhava de casa, fazia tudo de casa, eu era uma urgência, então fazia toda a parte de atendimento, direção de arte, publicação, roteiro, escrita, enfim, fazia tudo. Não cobrava muito, porque a gente está começando, a gente não sabe nem cobrar direito, então, ou seja, basicamente o que eu tirava era o que minhas contas, para pagar os boletos. Então, era só isso. Então, aí depois foi indo, foi surgindo, e nisso a Double tá aí, vamos fazer agora mês que novembro, quer dizer, 5 anos de agência. Parabéns, então, para você, né, já que são 5 anos aí na frente de uma agência que começou como Eugência, mas que hoje você já tem colaboradores, né, já tem pessoal que trabalha com você. E aí, o Lúcio mandou uma pergunta aqui pra gente. Eu tô olhando aqui pro lado, que eu tô com 2 telas, viu, gente? Okay. O Lúcio tá perguntando que, assim, nessa trajetória, você acha mais interessante ter um conhecimento versátil em várias áreas relacionadas à publicidade ou estudar muito e ficar muito bom em uma coisa específica? Então, eu particularmente, com uma opinião minha mesmo, eu tenho duas vertentes. A de que ser versátil é muito bom e a que ser específico, ela também é boa. Porque, assim, na minha trajetória, se eu fosse específico, eu ia ter dificuldade. Então, eu ia ter dificuldade porque eu ia ter que procurar um emprego e, às vezes, eu não ia conseguir aqui na cidade, eu ia ter que sair da cidade. E aí, por questões familiares, talvez isso fosse um problema. Então, basicamente, num primeiro momento, ser específico, no meu caso, era muito difícil. Então, tanto que, assim, eu tinha um conhecimento mais direcionado para a parte de redação, para ser redator, só que eu via que eu tinha capacidades em outras áreas também. E nisso fez com que eu conseguisse abrir o meu negócio, porque até então eu só posso delegar função, eu só posso delegar alguma atividade se eu sei aquela atividade. Porque como que eu vou saber que a pessoa está fazendo o mínimo que precisa? Então eu precisava saber um pouco de atendimento, eu precisava saber um pouco de redação, eu precisava saber um pouco de direção de arte, eu precisava saber um pouco de produção audiovisual, que a gente faz também, a parte de produção audiovisual. Eu precisava conhecer um pouquinho disso para poder, enfim, delegar. Porque se eu não conheço, eu vou ficar à mercê de uma situação que eu não sei. E aí eu vou palpitar, sabe aquela questão assim, palpitando no que você não sabe? Então, que é muito chato. Então, eu seria um desses. Então, nesse quesito, na minha trajetória, e acho que na trajetória de quem tem essa possibilidade de ser mais multidirecionado, que tem multiconhecimentos assim, é interessante. Não, legal você falar disso, porque eu acho que às vezes, durante a graduação mesmo, os alunos ficam muito pensando, sabe, sobre será que eu me aprofundo muito nisso, ou será que eu testo um pouquinho de cada coisa para eu ver onde eu me encaixo, para eu entender Sim. mais sobre as coisas, né? Isso, Marissa, é muito importante durante a graduação mesmo, porque durante a graduação a gente tem diversas matérias que nos permitem conhecer um universo muito maior. Eu posso gostar mais de redação e eu posso muito me aprofundar nisso, mas é bom também eu conhecer outras áreas para o meu próprio conhecimento e o meu próprio know-how. Então, imagina quanto conhecimento a gente pode ter tirando de outras áreas. Então, isso é maravilhoso, seja até na parte propriamente, na parte acadêmica. Se você só sabe aquilo que você faz, ou não tem, óbvio que você não precisa conhecer tudo, você não precisa ser o detentor de todo o conhecimento, mas você conhecendo um pouco de cada um dos lados, é legal. Estevão, e fala pra gente agora um pouquinho sobre como é que foi a burocracia. Porque assim, acho que num primeiro momento todo mundo pensa, eu já pego uns freelas, beleza, deixa eu abrir a minha agência aqui, né? E aí a pessoa acha que é só isso, abrir uma agência, pronto, sou uma agência. Mas tem a parte burocrática, né? Que a gente se esquece um pouco disso.
Eu até lembro que eu fiz uma conversa, um bate-papo com o pessoal, se não me engano, acho que era do 8º período, faz um ano e meio, mais ou menos, com a professora Alessandra, Empreendedorismo e Novos Negócios, que eu fui falar um pouquinho para eles também essa questão burocrática. Porque, assim, existem 1000 maneiras de você começar. Então, a questão é você começar. Começou, então vamos partir para a parte burocrática. Eu, até hoje, por exemplo, eu ainda sou MEI, então, que é um regime tributário que todo mundo pode ser, basicamente. Já estou num processo, já estou vendo a parte de mudança para realmente para um Simples Nacional. São questões que, assim, a gente não aprende em lugar algum, que a vida vem assim, toma, e joga assim na nossa cara, toma, você precisa resolver isso, vai resolver com o contador. Como que a gente resolve as coisas com o contador? Nem sei, entendeu? A gente não aprende isso, é a vida que vai basicamente dizer. Então, existe uma dificuldade muito grande porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende a abrir negócios na faculdade real. A faculdade era uma coisa um pouco mais teórica e a vida era um pouco mais difícil. Então, tudo que eu consegui hoje, que eu aprendi na parte burocrática, foi mesmo pesquisando muito e conversando muito com contadores. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eu sou uma empresa, eu tenho o Estevam também, que tem a vida dele pessoal e tem os gastos dele pessoal. Os gastos pessoais não podem se misturar, que é algo que muito acontece com empresas, misturar com o profissional. Porque qual que é o problema? Chega uma hora que os dois, eles vão dar problema, um vai gastar mais que o outro, e geralmente o pessoal vai gastar mais que o da empresa, logo vai tirar da empresa, a empresa vai ficar com um déficit, vai ficar com um buraco, e nisso é todo um desmoronamento muito grande. Eu, particularmente, Marissa, eu até falei para os meninos, para a Mari, para o Bruno, ontem mesmo estava terminando uns trabalhos, e aí eu mandei para eles, que eles tinham me falado, uma planilha financeira. Por quê? Porque todo mundo precisava ter educação financeira. E isso é uma coisa muito louca, porque mesmo hoje eu sendo uma empresa, ainda tenho o meu lado pessoal, e eu preciso saber diferenciar o dinheiro. O dinheiro que entra, nossa, maravilhoso, a conta fica sempre recheada, mas e o tanto de custo que tem? Hoje, a agência, hoje eu tenho um local físico, eu tenho uma estrutura, então eu tenho aluguel para pagar, eu tenho funcionário para pagar, eu tenho imposto para pagar, tenho as próprias coisinhas pequenininhas da agência para fazer o pagamento. Então, essas coisas a gente às vezes não aprende nem com a vida e muito menos na academia, e que seria muito interessante a gente começar a ver um lado financeiro burocrático, que é chato, é muito chato, mas de forma um pouquinho mais profunda e mais delicada. Eu acho que nesse sentido a gente acaba se surpreendendo mesmo, né? A vida dá esse boom na gente para falar, opa, peraí, não é só isso, né? E aí, nesses 5 anos que vocês estão celebrando, que você está celebrando, junto com os meninos, né, Bruno e Mari, que são nossos alunos, beijo, Bruno, beijo, Mari. Conta pra gente sobre as dificuldades, né? O que entrou de difícil nesse meio de caminho? O que fez com que as coisas, que uma hora você falasse assim, putz, será que eu tô indo no caminho certo? Ou será que eu desisto e vou procurar vou ser CLT, sabe? Alguma hora você pensou isso? Sempre. Se perguntar para Mari, você dá aula para ela, pode perguntar. Acho que eu, pelo menos uma vez por semana eu falo, por que eu não passei num concurso público, meu Deus? Por que eu não passei no concurso? Por que eu não fui procurar? Porque às vezes é muito difícil. A gente lida com pessoas. E pessoas têm dias ruins, têm situações ruins, têm momentos ruins. E não só eu tenho as minhas questões, os clientes também têm as questões deles, e que às vezes eu preciso de uma solução deles e eles estão num dia ruim, acaba despejando em cima de mim um monte de coisa, ou mesmo controlar as emoções, vamos colocar assim. Então, antes, os meninos também estão de prova, que cliente mandava mensagem, precisamos conversar, eu já tinha um piripaque. Porque assim, nossa, ele vai cancelar, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Nossa, dá tudo errado, meu pai, e agora os boletos? Como que vai ficar os boletos? Como que eu pago as coisas? Então, e aí eu sofria muito por antecedência. Ainda sofro, não mudou muito, ainda sofro, mas deu consegui já controlar isso. E lidar com isso é muito difícil.
lidar com instabilidade, seja financeira ou seja de cliente mesmo, é muito difícil. A pandemia, por exemplo, ela fez com que a gente lá na agência em si, trabalhasse muito mais. Porque ao mesmo tempo que eu estava cuidando do meu negócio, eu estava ajudando outras pessoas, os meus clientes, a cuidarem dos negócios deles, porque se desse algum problema nos negócios deles, afetaria o meu negócio. Então eu tive que trabalhar por mim e por todos. Que é diferente de você ter, igual, por exemplo, hoje a gente está com uma média de 10 a 15 clientes. Eu tive que trabalhar por todos muito mais do que nos tempos comuns. Porque se eles fechassem ou se tivesse algum problema com eles, eu ia sofrer assim, diretamente. Não só eu, como a própria vida deles. Então é um sonho, todo empreendedor, ele tem um sonho, ele sonha com aquilo. Então quando surgiu a pandemia, que todo mundo foi para o digital, para o online, isso foi um problema muito grande, porque nem todos estavam preparados. A sorte, isso aí eu falo uma sorte mesmo, os meninos, novamente, estão de prova, a gente não teve nenhuma baixa, nenhuma perca de cliente, e sim uma procura maior, uma demanda maior, porque a gente já estava com uma visão muito mais do digital. Então, tanto que a gente trabalhava muito mais, as nossas empresas, os nossos clientes, a maioria são digitais. Mas lidar com isso, Marissa, é muito difícil. Então, tanto que eu tenho uma questão que é a síndrome de burnout. Então, quando você apaga. Por vezes, eu tive quase certeza que eu estava numa situação dessa. Porque é tanto estresse, é estresse do dia a dia, é estresse de cliente, é estresse em casa, é estresse financeiro, é de tudo, que é muito difícil. E lidar com clientes é uma demanda muito complicada. Eu acho legal você explorar essa parte de gerir pessoas, né? De estar lidando diretamente com as pessoas, não só com as pessoas que trabalham com você, mas também com seus clientes, né? Uhum. Eu acho que nesse sentido você pode falar um pouco para a gente sobre que trabalho que você fez para conseguir se educar em relação aos clientes e educá-los também em relação ao atendimento, ao dia a dia, à rotina, né, da agência. Eu acho que isso é muito interessante para os meninos, porque muitas vezes eles pensam assim: pô, meu cliente vai me mandar uma mensagem sábado à noite, né? Eu tenho que responder, como é que faz? Se eu não responder, vou perder o cliente, né? Eu acho que é uma questão que a gente pode conversar para poder nortear mesmo, esclarecer. Esse é um ponto, você tocou num ponto muito interessante, que realmente é algo que é difícil no primeiro momento. Assim, eu tô, como eu falei, há 5 anos. Se eu colocar antes pandemia, existia um Estevam, e era o Estevam que respondia tudo. Eu priorizo muito o atendimento bom, tanto que todos os clientes que saíram daqui, saíram por N motivos, nenhum por atendimento ruim, porque eu sou o atendimento nesse caso, né? Então eu respondo, às vezes mais noitinha, respondo de final de semana. Óbvio que eu tenho alguns limites. Por quê? Porque senão eu não vivo. Então tem coisa que eu consigo responder e resolver com meu celular. Tem coisa que eu não vou resolver com meu celular, eu não tenho como resolver no meu celular e pode esperar para segunda-feira. Porque o tempo do cliente, ou o tempo de qualquer outra pessoa, não é mais importante que o meu tempo ou que o seu tempo. E é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, principalmente quando elas pagam o serviço. Então elas acham que por estar pagando o serviço, o tempo que está sendo desprendido para aquilo é o tempo que ela quer, que ela julga ser necessário, e não é. Isso é muito difícil, porque a gente tem esse medo, né? Várias vezes, né? Nossa, eu vou responder porque... E se eu perder esse cliente? E se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Mas isso é um aprendizado. Então, eu até posso falar hoje, assim, sem vergonha nenhuma, que é um aprendizado que eu aprendo ainda. Porque cada cliente que chega e um cliente que vai embora, eu aprendo alguma coisa. Eu aprendo que, então, se o cliente está chegando agora, em setembro de 2020, eu não vou tratar ele do mesmo jeito que eu tratei o meu primeiro cliente, ou o meu cliente lá de 2017. Por quê? Porque são Estevãos diferentes. Eu brinco muito que existe o Estevão do presente, que é o que tem que resolver, e o Estevão do passado, que já passou, e o Estevão do futuro. O Estevão do futuro, ele muda constantemente. Assim como a Marissa do futuro não é a Marissa de hoje.
como não é a mesma Marissa que foi antes da pandemia. E a gente vai mudando. E isso é um aprendizado muito grande. Só que é muito difícil num primeiro momento, porque você tem medo. E o medo é uma sensação que fica sempre no ar. Você não sabe para onde ir ou o que fazer para resolver isso. Ainda falando nessa questão de relacionamento interpessoal, né? Porque eu sou muito da opinião de que a gente se faz nessas inter-relações mesmo. A Cíntia está perguntando aqui, o que você fala sobre manter um clima saudável na agência? Como manter um clima saudável na agência, né? Sendo que às vezes os clientes vêm com cobranças e aí você acaba... como transferir essa cobrança para as pessoas que trabalham com você sem feri-las de alguma forma, né? Eu acho, assim, isso é uma opinião que depois a Mari e o Bruno vão poder escrever até melhor aí no chat. Eu sempre fui de uma filosofia de vida de ser líder e não chefe. Eu mando, às vezes tem dias que eu tô um pouquinho mais mal-humorado, tem dias que eu não tô muito mal-humorado, que eu tô numa good vibes, assim, louca mesmo. Por exemplo, quando voltou o Sandy Júnior, tava lá no ápice, eu agora com ele também, porque faz parte da minha infância. Então, assim, tá num outro patamar. Porque a gente é adulto, mas a nossa alma infanto-juvenil continua intacta aqui. Então, sempre quando tem algum pepino, eu absorvo muito. A Mari, até aqui, ó. Mari, o clima na agência é maravilhoso. É uma coisa assim que às vezes eu preciso muito deles, porque eles conseguem me falar assim, calma, Estevam, respira que vai dar tudo certo, porque eu acumulo muita coisa. Então, o cliente, lembra que eu falei que o cliente manda mensagem, precisamos conversar, eu já surtava, mas eu surtava muito mais comigo do que atacar as pessoas. Por quê? Porque eles não têm culpa, as pessoas não têm culpa das coisas. Então, se eu perder um cliente, talvez a culpa é minha mesmo. Então, e mesmo de errar, a gente erra. Não existe algo 100% perfeito. A Mari, que é a parte de criação, a parte de direção de arte. Errou alguma coisinha. Acontece, às vezes, assim, é tanta coisa que tem que fazer que passa despercebido um detalhe. É o Bruno que a parte de vídeo. Saiu um vídeo com um pedacinho sem som. Tranquilo, acontece, a gente faz de novo, não é um problema de morte. Então a gente consegue manter isso e eu acho que é um diálogo muito grande, a gente conversa muito. Então eu não chego só mandando, só tacando o trabalho. E a participação deles, basicamente em tudo que eu faço, é muito grande. Então isso eu acho interessante. Por quê? Porque eu cresci assim. Desde lá do Demaio, na Helvética, eu tive muitas oportunidades de dar opinião. E quando você dá opinião, você se sente parte. Você se sentindo parte, você gosta daquilo que você está fazendo. Eu acho legal você falar sobre esse clima e sobre esse relacionamento, né? Porque a gente passa muito mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que até mesmo com a nossa família. Não agora, né? Que tem um monte de gente aí em casa e trabalha em casa e tudo mais, mas as pessoas do trabalho são o nosso círculo social, né? Seva, manda um beijo para sua avó, que deve ser uma das suas maiores fãs. Minha Ana avó Maria lá está de te assistindo, olha só. Oi, vó. Beijo. Estevam, você falou um pouquinho sobre, durante a pandemia, né, que o trabalho de vocês se intensificou, que vocês trabalharam dobrado. E aí, era sobre isso que eu queria te perguntar. A pandemia trouxe novas alternativas de trabalho, novas formas de trabalhar para você aí dentro da agência, né? O que trouxe para o mercado publicitário, na sua opinião mesmo, diante do que você viveu e da sua experiência? Bom, assim, num olhar macro, a gente viu uma valorização muito maior do digital, mas o digital, ou seja, de redes sociais como um todo, né, vamos colocar assim, de uma forma um pouco mais organizada. Porque antes, e esse é um fator que eu não comentei antes, uma das minhas ideias quando eu comecei a minha agência, quando eu comecei a Double, era trabalhar só com um pequeno empresário, um profissional autônomo. Por quê? Porque as grandes agências não vão querer eles. Não vai querer trabalhar com a tia que tem uma loja.
entendeu? Ou a tia que faz bolo, por exemplo. E a comunicação, ela precisa ser para todas essas pessoas, de forma que a gente consiga levar o conteúdo, o trabalho dela para outras pessoas. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu ver, com a pandemia principalmente, que essas pessoas, esses pequenos empresários ou produtor, e até os grandes, viram que as redes sociais não é apenas para a gente postar bom dia, boa tarde, boa noite. É um pouquinho mais do que isso. E nesse meio tempo, né, nesse jogo na meio campo aí que a gente teve que fazer, surgiu outras possibilidades, que foi de uma mudança da agência, de somente uma agência de publicidade ou de redes sociais, para uma agência de lançamentos, que para a gente dentro da área da comunicação é muito comum, porém ainda é muito marginalizada, vamos colocar assim. Por quê? Porque tem muita gente de outras áreas pegando os nossos espaços, isso é uma verdade. Então a gente viu aqui, né, a Double viu uma oportunidade de entrar nesse mercado, que é um mercado muito novo, é algo muito recente. Então isso fez com que a pandemia, na verdade, fez com que a gente conseguisse entender e visualizar isso de forma melhor. E eu acho que a gente estava conversando nos feedback atrás, né, antes de começar, um pouco sobre isso, né? Sobre ser agência de lançamento e sobre os infoprodutos, né? Você não fala um pouquinho pra gente sobre como que a Double sentiu a necessidade dessa transformação e como que fez isso, né? Como que tá fazendo essa transformação? Então, a gente tem uma ideia, porque assim, o infoproduto, na verdade, a gente trabalha com ele, a gente pode trabalhar, é muito tranquilo isso para nós da área. Então, não é nem um universo novo, assim, nossa e tal. O que é novo é uma estruturação. Então, você estruturar o negócio para esse determinado tipo de trabalho. E tudo começou que a gente tem um cliente, um grande amigo aqui nosso, meu particularmente, que é o Luiz, que ele tem ele tem uma possibilidade muito grande de trabalhar online e com a parte de curso, de treinamentos. A pandemia veio com quase com uma necessidade de ir para o online, assim, muito mais rápido do que era o previsto. E nisso a gente começou, vamos junto então a Double tá junto também. E nisso a gente foi entendendo como que é o processo de uma agência de lançamento, como que é o processo de um lançamento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho já os processos já naturais aqui da agência, uma agência de lançamento ou um protocolo de lançamento, ele muda algumas coisas. E ele muda algumas coisas reais para a utilização de gatilhos mentais, para a utilização de telas de captura, para a utilização dos famosos conteúdos pré-lançamento, CPLs, a forma como você fala, enfim, toda a parte de roteirização que a gente tem dentro da universidade, a gente tem dentro do nosso curso. É que por algum motivo, isso assim, eu fiquei muito espantado, é algo que a gente não gosta, muitos profissionais não gostam, porque é meio que demonizado, vamos colocar assim. E na necessidade, numa abertura de mercado, por que não, Ria? Basicamente isso. É legal você contar pra gente sobre esse seu momento, né? Sobre essa mudança, essa necessidade que o mercado impôs mesmo, né? Exato. E falando sobre mercado, né? Como que na sua visão, como que está o mercado de postos em relação à publicidade e propaganda, né? Como que você vê as agências crescendo, as agências emergindo dentro do mercado publicitário de postos? Postos é um fator bem curioso, porque a gente tem um curso de publicidade, a gente tem diversas agências aí, né, seja da pequenininha até uma grande, do nosso querido professor Adnan, então, que eu considero a maior agência de postos, seja por questão de clientes e tal, mas a gente tem, como eu falei, uma abertura muito grande para um mercado que não é explorado, que é o mercado de pequenos produtores, de pequenos empresários, pequenas comerciantes. É óbvio que os valores são diferentes, a entrega do serviço é diferente, toda a parte de construção desse pequeno empresário é diferente para um grande. Então a gente tem essa oportunidade, e não só em Poços, mas sim em qualquer outra cidade. Por quê? Porque a gente tem pequenos empresários ou profissionais autônomos
em todo quanto é canto. A gente está aí com um crescente, pela necessidade, né, do momento, uma crescente alta de autônomos, de pessoas que trabalham por si só. Então, existe uma demanda para esse público e não existe agências no mercado o suficiente para atender todo mundo. É óbvio que a gente pegar empresas grandes, seja multinacionais, ou seja, lojas grandes, grandes marcas e tal, isso já estão concentradas. Só que a gente tem os pequenos. E os pequenos é basicamente o que move, tanto que dentro da parte comercial, o pequeno é o que move real, porque é o pequeno que emprega, é o pequeno que gera, que faz o dinheiro rodar dentro do município, o pequeno empresário. E quando a gente abre os olhos para eles, a gente tem um mar azul, como é dito, um mar azul e tranquilo de águas calmas durante todo um processo com eles. Achei legal você falar do pequeno empresário, né, do pequeno empreendedor, que às vezes é esquecido por uma parcela das agências, né, que focam em ter só grandes clientes, porque, coincidentemente, os meninos do segundo período são quem eu estou orientando no TEI desse semestre, vão falar sobre isso, né, sobre como os pequenos empresários, a importância deles estarem presentes no digital. E eu acho que essa sua fala contribuiu muito para isso, né, que a gente vem conversando. Sim. Porque assim, Marissa, é uma coisa muito comum. A gente dentro da faculdade, a gente sonha, isso é fato, a gente sonha em trabalhar numa África, numa DM9 ou qualquer outra agência. Mas você imagina, não existe vagas de trabalho para todo mundo. Isso é uma coisa meio que óbvia. Então, aonde que eu posso ir? Eu posso ir para atender a loja aqui, a loja de calçado, ou sei lá, alguma padaria, entendeu? Pode parecer pouco, pode, mas ele precisa tanto quanto uma empresa grande. Se ele não precisar mais, porque a empresa grande tem outras formas de gerar renda, ele não tem. O dono da padaria, por exemplo, ele tem só a padaria dele. Então, como é que fica? A gente não vai comunicar, não vai falar que tem promoção, que o pão dele é diferente, que ele tem isso, que ele tem aquilo, porque parece que é menosprezando, é diminuindo. Não, ele é tão importante quanto. Óbvio que, dada as situações ou o tamanho de cada profissional. Achei muito, muito interessante essa sua contribuição. A Ana Larissa, um beijo, Ana, saudade, está perguntando se já aconteceu de você cancelar a prestação de serviço com algum cliente, de ser a partir de você esse cancelamento. No meio da pandemia, por incrível que pareça, a gente cancelou um contrato que tinha acabado de começar, começou antes da pandemia, veio a pandemia e meio que deu uma confundida nas coisas, porque para manter uma sanidade mental. Então, sim, era isso, ou a minha sanidade mental, a da Mari, então, porque a gente fazia muita coisa, parte artística, e a distância é muito difícil, porque a distância eu não consigo sentar do lado da pessoa, né, não dá para sentar, vamos fazer isso? Não dá, então eu passava o briefing, passava a ideia para ela, fazia, não vinha, o que vinha, a pessoa não gostava, e era isso, era muito difícil. Então, para evitar um estresse muito grande, ali em abril, isso foi o mais recente que eu me lembro, a gente precisou cancelar, porque senão eu não ia conseguir ter uma qualidade de vida no meio de uma pandemia. Então, assim, eu estava preso em casa, acordava, trabalhava, dormia, e era só isso que eu fazia, para ter um cliente que estava sugando muito mais do que pagava. Porque se pagasse uma quantidade alta e tal, e que também não é um parâmetro bom para se analisar, ainda a gente conversaria, mas não era isso. Então, ou seja, dor de cabeça era zero, então não queria de maneira alguma. Então, conversando com os meninos, falei assim, olha, pode ser que aperte um pouquinho? Pode, mas vamos seguir. E nisso, não apertou, só desafogou a gente conseguiu ir para outros lugares, conseguiu ver outras possibilidades, não tivemos problemas com o financeiro em si, né, o salário todo mundo recebeu naturalmente, paguei todos os meus boletos também, então foi tudo natural, mas eu vi que a minha saúde mental, ela agradeceu demais. Aproveitando esse gancho aí, né, que você falou de tivemos que cancelar com o cliente, pensando na saúde mental, na sua, dos meninos, deixar um pouco de lado o financeiro, o dinheiro. Como que você acha que é possível ter esse discernimento, né,
do momento em que uma coisa para de ser benéfica para você, então assim, para de te dar prazer no que você está fazendo e acaba sendo um peso que você está carregando ali, né? No caso desse seu cliente, como é que você tem esse discernimento? Em que ponto você atinge a maturidade? Porque eu acho que isso é uma questão de maturidade. Nossa, de muito. pensar assim, olha, eu não preciso ou eu posso dispensar este cliente. Eu acho que tudo é assim, como eu falei, é uma organização financeira. Podem dizer que eu sou mão de vaca, como pode ser que eu sou econômico. Então, existe duas coisas para a mesma face. Mas eu sou muito cauteloso com o financeiro. Quando a gente é cauteloso com o financeiro, e Natália Arcuri, que é minha guru das finanças, e o meu amor assim, platônico, diz muito que quando a gente tem uma reserva financeira, ou a gente tem alguma forma de ter um capital, a gente fica desprendido de algumas situações. Então, talvez se eu não tivesse uma segurança financeira para eu poder passar por uma pandemia, que eu não sabia quando que ia terminar, a gente ficou em casa no home office de março a julho, a gente voltou em julho para cá, com todos os cuidados tomados e tal. Se eu não tivesse isso, Marissa, talvez eu não teria dispensado, teria engolido ali, chorado no banheiro, porque a gente tomando banho, né, para misturar, mas eu não iria, por quê? Porque essas são uma das dores e dos nossos medos. Então, esse discernimento, ele surge principalmente quando a gente tem condição de se desapegar de alguma coisa. E isso vale não somente para cliente, mas vale para pessoas, vale para relacionamentos, vale para basicamente tudo, curso, rumo que a gente está dando para a nossa vida. Quando a gente tem uma possibilidade de conseguir sair daquela situação de forma que seja segura e tranquila, ou mesmo que não seja tão segura e tão tranquila quanto a gente gostaria, porque o mar, ele é revolto. Então, ao mesmo tempo que ele calma, depois vem uma tempestade. Então, a gente só precisa mesmo controlar as emoções para conseguir ter esse discernimento. A Ana Larissa está, inclusive, falando isso, né? Que era justamente isso que ela queria saber. Qual que é o momento de abrir mão, né? Principalmente para quem está começando. Eu acho que você conseguiu esclarecer muito isso. Eu acho que vai muito de encontro com o que você falou, de ter uma segurança financeira. Acho que você acabou se aperfeiçoando nisso, né? Fazendo cursos. Você entrou mais nessa área. Eu sempre fui muito cauteloso com as finanças. Então, assim, desde pequeno, eu recebia pensão, quem cuidava do dinheiro era eu. Quando eu entrei na faculdade, quem geria o dinheiro para eu ir para a faculdade era eu. Então, tanto que para eu poder ir para a faculdade, eu precisei começar a trabalhar. Então, foi algumas questões nesse sentido. E quando você tem um negócio, porque assim, a gente tem que, mesmo sendo uma urgência, ou uma agência, ou qualquer outro negócio, ramo que a gente for, a gente precisa ter noção de que é uma empresa e ela precisa me sustentar, e não eu sustentar ela. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente parte para um caminho muito mais tranquilo de desapego. Então, por exemplo, quando eu falei que a minha saúde mental, ela veio em primeiro lugar, realmente, hoje a minha saúde mental, ela veio em primeiro lugar. Eu estou muito mais tranquilo, muito mais consciente das minhas ações. Por quê? Porque eu consegui entender, mas tendo uma segurança financeira por detrás. Porque senão talvez eu teria que engolir alguns sapos, e que a gente não merece isso, seja pelo pagamento, seja pelo que está sendo oferecido. Como eu falei para você mais no início, o seu tempo não é mais importante que o meu tempo, assim como o meu tempo não é mais importante que o seu. E quando a gente consegue ter noção real disso, a gente consegue viver melhor e trabalhar com gosto. Aí agora vem uma questão muito minha mesmo, né? Beleza, terminou a graduação, você abriu sua agência e tudo mais. Eu quero saber, em algum momento você falou assim, não vou estudar mais. Agora eu tô aqui dentro da minha agência, vou gerir ela, ou você sempre procurou se aperfeiçoar com cursos mesmo dentro da nossa área? De novo, os meninos, eles estão de prova. Eu tenho provas de tudo que eu tô falando aqui, é verdade. Eu sou meio que o louco dos cursos. Então, aparece curso, para mim, eu compro. Então, eu compro cursos de diversas áreas dentro da nossa área, é claro, né? Para me aperfeiçoar ou para melhorar. Eu cheguei até a fazer também
um curso livre. Eu gosto muito de cursos livres, por quê? Porque eles são mais rápido e são mais atuais. Então, eu vou fazer um curso de Instagram Content, então, como é que tá o Instagram hoje? Se eu cobrar um curso de Instagram do ano passado, mudou. Então, eu preciso de uma coisa atual, de agora. Produção de conteúdo, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu preciso de uma coisa atual. Por quê? Porque as coisas mudam. Então eu sempre fui de comprar cursos livres e fazê-los de forma que me trouxesse algum aprendizado prático. Eu comprei aquele curso, ele vai me servir do quê? Dentro do meu espectro de trabalho, dentro do meu negócio, dentro da minha profissão. Porque também a gente às vezes compra curso de, sei lá, fazer como olhar o céu de forma mais contemplativa. Mas isso vai realmente trazer alguma coisa para mim? Talvez agora não, então eu não preciso fazer isso agora. Eu preciso muito bem melhorar talvez algum conhecimento, seja ele na parte de Instagram, de ads. Então, por exemplo, tráfego. Tráfego foi uma coisa que eu tive que aprender. Como que eu aprendi? Primeiro, fuçando, que é a forma mais fácil de aprender. E depois, agora, com um monte de cursos. Por quê? Porque é uma coisa que eu vejo a necessidade de eu saber para eu poder delegar num futuro próximo. Então, eu não sabia disso, então eu precisei aprender. E esses cursos livres eu acho interessante pelo fato de que você aprende, é um fast training que ele fala. A gente aprende, a gente coloca em prática e pronto, é isso. Sem muitos rodeios, sem muitas firulas. A Mari falou, 500 cursos comprados em uma semana. Acho que essa é a vibe. Tipo isso. Aí viu um curso ali, tá na promoção, tem um cupom de desconto, vamos. Então... Eu acho que isso vai muito de encontro com o pensar empreendedor, né, Estevam? De estar sempre se atualizando e buscando formas para se destacar, para não fazer mais do mesmo, né? Para se diferenciar e oferecer mais, tanto para vocês enquanto agência, né? Para você, para os meninos e para os clientes também, né? Para que os clientes entendam que eles estão recebendo o melhor trabalho possível, né? Sim, exatamente. Isso é uma coisa muito legal que você falou, porque o conhecimento, ele não fica preso aqui. Então, o conhecimento, ele vai para todos os clientes. Eu tenho clientes na área da estética, na área de jogos, então, que são coisas diferentes, um é estética, outro é jogos educativos. Então, isso faz com que eu pego o assunto do cliente de jogos e jogo da estética, e da estética jogo no coisa. Então, assim, é uma variedade muito grande e é muito legal isso, quando a gente consegue entender, pegar esse conhecimento desse curso, jogar num, jogar no outro e ver as coisas funcionando de uma forma bacana. A gente já está encaminhando aí para os nossos finalmente aqui, ó. O Lúcio está falando que o Adnan é o dono de agência mais elegante de Poços, né? Como a gente pôde constatar durante toda a nossa faculdade, toda a nossa graduação. Exatamente. E isso foi uma coisa, mas que eu até hoje me arrependo, porque eu não consegui pegar, entendeu? Eu não tive a oportunidade. Porque a elegância do Adnan é única, entendeu? Eu não consigo. Ver para mim parece um moleque, entendeu? Ver o Adnan e falar assim, nossa, homem de negócios, entendeu? Estevam, eu queria que você falasse um pouco, pra gente, já que a gente está indo para o final, né, sobre o que você considera mais desafiador nesse caminho do empreendedorismo, né, principalmente no que diz respeito aos caminhos da publicidade dentro de Poços, que é onde você está, né? Em algum momento você pensou em expandir, sair para fora, né? Conta pra gente um pouco dessa trajetória aí do empreendedorismo. Num primeiro momento, antes de eu começar, ainda lá no DEMAI, uma das minhas ideias era eu ir para São Paulo, que é o nosso sonho, né? Vamos para São Paulo, porque São Paulo é a terra das oportunidades. E como desafio, eu vi principalmente não ficar preso em conceitos fechados. A publicidade, ela é muito volátil, ano a ano ela muda. Então, a nossa vida muda. E se a nossa vida muda e a gente lida com pessoas, teoricamente, a nossa profissão muda também. Então, isso foi um desafio muito grande, porque no primeiro momento, a gente se fecha num aprendizado, se fecha numa forma de visão de mundo muito grande. E isso não faz bem nem para a gente e nem para o nosso futuro, seja ele acadêmico ou seja ele empreendedor. Quando eu consegui ver isso, e eu não sei se isso surgiu ou se já veio de mim, de fábrica, talvez pode ter vindo de fábrica, já não sei, eu consegui entender um pouquinho mais e
estar aberto ao novo. Estar aberto ao novo, e olha que assim, eu ainda tenho muitas resistências com algumas coisas, o estar aberto ao novo é o que faz ser o maior desafio para a nossa profissão, principalmente em 2020, com uma pandemia acontecendo. Porque o novo, ele tá aflorando ali. Ele tá brotando para mim, ele brota para você todo dia, ele brota para todos os alunos que agora estão de casa, e então, ou seja, existe um novo no ar, e quando a gente se abre a ele, é fantástico, porque a gente começa a ver oportunidades. Por exemplo, para já encerrando aqui, quando a gente vai para a área acadêmica, se a gente abre o nosso olhar para um universo acadêmico maior, a gente consegue vivenciar com mais vontade, com mais elegância, vamos colocar assim, colocando assim, aflorando muita coisa para fora. No universo empreendedor, a mesma coisa. Quando você se abre ao novo, você vê oportunidades onde ninguém estava vendo. E a pandemia, por exemplo, voltando a ela, é um fator muito grande para isso. Ela foi muito dura com empresários, empreendedores, principalmente aqueles que talvez não conseguiram ver, se abriram ao novo e quiseram manter-se num estilo antes pandemia. A gente tinha um pré-pandemia e um pós-pandemia. E isso acho que é o maior desafio que a gente tem hoje para a nossa área, para a nossa cidade, para a nossa vivência enquanto publicitários, comunicadores sociais que nós somos. Eu acho que isso que você falou vai muito de encontro com o que o Rony falou na palestra anterior, né? Sobre proatividade, sobre se atualizar constantemente e se adaptando, né? Que a gente vive a vida essa dança mesmo, que tira a gente para dançar e de repente muda o ritmo, né? Exatamente. A Elisa, vamos já partindo aí para o nosso encerramento, né? A Elisa está falando orgulho desse curso e de vocês que estão fazendo acontecer no mercado e na área acadêmica. Beijo, Li, beijo. Acho que é muito complicado, né? Esse empreendedorismo, esse respiro, né? Procurar sempre essa coragem para seguir em frente, né, Estevam? Eu acho que aí a gente pode ir encerrando com você falando disso, né? Da onde que você tira mesmo essa... Ai, eu quero, é isso que eu quero fazer acontecer aqui na agência. A primeira coisa é os boletos que vêm todo mês. Fora sempre isso... eles. Eles são os propulsores da nossa vida quase. Chegou o boleto de tchau. Mas brincadeiras à parte, o que motiva a sempre mudar e tal é o gosto por isso aqui. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de lidar com pessoas. Quando eu falei para vocês que a gente está mudando a agência, indo para agência de lançamento e focando em agência de lançamento, é porque no momento a agência fazer lançamentos traz no nosso estômago borboletas, que é o que eu falei até para Mari. Às vezes eu estava com o cliente há 2 anos, 3 anos, que às vezes não existe mais borboleta. A gente tá ali só. E quando a gente não tem no estômago borboleta para trabalhar, ou para qualquer coisa que a gente faz, seja um passeio, seja uma academia, seja um curso novo, seja em qualquer área, quando a gente não tem esse burburinho dentro do estômago, a gente começa a não gostar e fazer mecânico. E uma vida mecânica começa a ser chata, a ser dolorosa, porque a gente não tá mais contente com aquilo. Então esse basicamente é um recado muito legal para a gente sempre fazer tudo que a gente for fazer coisas que nos dê borboletas no estômago, que façam a gente pegar e falar assim, uau, era isso que eu queria, que legal, porque quando a gente faz isso a gente evolui. Adorei, então é tipo, fiquem procurando borboletas para voar no estômago de vocês. Exato, porque assim, sabe aquela coisa nova que você fala, uau, quando a gente compra celular novo, acontece isso quando a gente compra celular novo, porque é borboletas, é um sentimento único. Quando você compra uma televisão nova, gigante para casa, você tinha uma televisão de 14 polegadas, aí você foi para uma televisão de 32 polegadas, uau, é muito grande. E isso, quando a gente consegue levar isso para outras áreas da nossa vida, bom, acredito eu, que tudo fica muito mais legal. Estevam, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade de vir conversar comigo, de conversar com os meninos. Eu acho que você trouxe uma vivência muito real para eles, né, do mercado de postos e dessa ideia de, quero ter a minha agência, como é que eu vou fazer isso?
como encaminhar dentro disso. Eu queria te agradecer de coração por dividir esse momento aqui com a gente. Eu que super agradeço o convite da Lívia, você também, que, nossa, a gente tem uma trajetória também muito grande, que assim, formamos juntos, fizemos TCC juntos, vivemos muita coisa juntos durante a nossa graduação, e aí depois, agora também, se esbarrando na academia, que isso é muito legal também, que a gente vê o quanto que a gente cresce, a gente amadurece e muda. E isso é bacana. E eu agradeço demais a sua oportunidade. Eu estou sempre à disposição de conversar com quem quer que seja sobre questão de agência, de como lidar com o cliente. Eu estou muito aberto. E isso é uma coisa que eu gosto. Então, quem quiser seguir nas redes sociais, tá? O momento aqui, merchan, a agência é a agência Double, tá? Como alguns chamam. Mas é Double, lembra do Double Shop? Então, Double. Nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, sempre Bdouble também, bdouble.ag, e o meu perfil pessoal, que é Estevan Nicolini, ou @euestevan. É isso, obrigado, Marissa. Sim, teve até publi. Teve um... Obrigada, viu, Estevan? Gente, eu queria aproveitar esse momento, apresentadora de live, deixa um like aqui na nossa live, viu, porque isso importa para nós, deu like aqui. E permaneçam aqui, que a próxima palestra, que vai ser super legal, que é com a Luciana Ferraz, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre marketing político. Eu acho que tá todo mundo querendo entender um pouco mais, ainda mais nessa vibe que a gente tá, né? Que ontem começaram aquela movimentação de campanha política e tudo mais. Então, permaneçam aqui, que vai rolar aqui mesmo nesse link. Tá certo? Muito obrigada a todo mundo que participou. Um beijo. E muito obrigada, viu, gente? Beijo. Tchau, pessoal.